Mudar dá medo, mas deveríamos ter medo de ficar no mesmo lugar. Para abraçar a vontade de Deus, precisamos soltar a nossa. Para estar onde Deus quer que estejamos, precisamos abrir mão de onde gostaríamos de estar. Quantas vezes falamos para Deus que queremos viver os nossos sonhos e propósito dele? Nesse caminho, a renúncia será sua amiga inseparável. Ela causa dor e desconforto, mas libera autoridade para cumprir o nosso chamado. A renúncia é uma pressão interna e as pressões nos amadurecem. As pressões liberam azeite, liberam unção e o favor do Senhor sobre nós. A forma de lidarmos com as pressões define o nosso destino e o fluir do Espírito na nossa vida. Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra como tua própria propriedade. Salmos 2, versículo 8. E eu quero concluir. Ele escolheu você. Improváveis e escolhidas. Você chegou até aqui. Lembre-se de que falamos no início desse livro. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. O primeiro passo você leu esse livro. Começou do início, você veio até aqui. Sei que você tentou convencer Deus a desistir de você. Sei também que milhares de vezes você também quis desistir, mas a grande verdade é que Deus jamais desistirá de você, aleluia. Ainda que hoje os ventos da sua vida pareçam contrários, Deus está no barco com você. Ser uma mulher improvável para esta hora, para esse tempo, nos põe em uma rota de colisão com as promessas de Deus. Talvez você precise lutar contra a timidez para obter o seu chamado. Eu lutei bravamente contra ela em vários momentos da vida. Ministrar às mulheres era algo que ardia no meu coração, mas o medo que impedia-me de prosseguir. Deus foi tão paciente comigo, esticando-me cada vez mais e me impulsionando por meio de pessoas chaves nesse processo. Hoje ainda sinto as pernas tremer e meu coração disparar, mas resolvi fazer uma escolha: ser quem Deus me desenhou para ser. E Ele desenhou uma mulher corajosa, entregando a ela o dom de comunicar a mensagem dele. Ainda que crer nisso fosse difícil, e às vezes ainda é, aqui estou escrevendo a você, dentro das minhas limitações, para encorajá-la a prosseguir. Não deixe a vergonha ou a timidez aprisionar em você. Seja profunda no seu relacionamento com Deus e enraizada na palavra. O restante é com Ele. Ser forte e corajosa. Milhares de mulheres que agradecerão lá na frente. Troque de mesa. A mesa que Daniel escolheu para que se alimentar definiu o nível de revelação e influência dele no tempo de crise. Então, troque de mesa. As mesas que você se assentam falam muito de você. As escolhas hoje definem onde você estará amanhã. Talvez hoje pareça que você esteja perdendo enquanto costura silenciosamente renúncias à sua história. Mas não. O não de hoje será o sim de amanhã. A mesa definiu Daniel e guardou a identidade dele. Assim como a mesa devolveu um lugar de honra para Mefibosete. A mesa deu estratégias a Esté. A mesa dos discípulos de Emaús trouxe revelação, mas a mesa de Davi fazia seu cálice transbordar diante de seus inimigos. Escolha bem sua mesa, porque nem todas as mesas são para você, mulher. A mesa de Marta tinha ressentimento. A mesa de Simão tinha intenções escondidas. A mesa da Babilônia tinha manjares que roubavam a identidade. A mesa de Vaste tinha desonra. As mesas estão à disposição para serem escolhidas. Caberá a você escolher bem. O banquete sobre o qual você debruçará definirá quem você é. Não tema ser prensada. Você se transforma em uma encorajadora quando você vence as piores dores. Não é as melhores fases que os óleos de cura extraído? Assim como a oliveira precisa ser prensada para liberar azeite, é nas prensas que o melhor é extraído. Uma mulher que venceu a depressão pode encorajar uma mulher que está enfrentando o vale de dor. Por isso podemos dizer que as lutas de hoje podem ser a cura de alguém amanhã. Do outro lado da moeda, sabemos que a zona de conforto, muitas vezes elas são desconfortáveis para nos mover a rumo ao propósito. Nós fomos criadas para permanecer nos mesmos lugares em que um dia nos serviram de proteção, porque hoje podemos se transformar em prisões. As redes de nylon, por exemplo, usadas nas janelas, foram feitas por proteções para as crianças. As mesmas redes para adultos limitam a visão e se tornam uma prisão. De mesmo modo, a sua zona de conforto
já foi lugar de nutrição, de aprendizado e proteção. Mas para seguir em frente, você precisa avançar, porque no seu propósito começa quando termina a zona de conforto. E talvez você precise desse lembrete, tanto quanto eu. Lembre-se de que o nosso sucesso não é medido pelos padrões do mundo. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus. Ele se preocupa mais com a nossa integridade do que quantos seguidores tem nas redes sociais. Atenção, ele cuida de você não por causa do que você fez, mas por causa do que ele fez por você. Você é dele e ele se preocupa com o seu crescimento, na graça e no conhecimento dele. Por que mulheres improváveis? Deus está quebrando padrões. Por que mulheres improváveis? Enquanto o mundo luta para os manter presa a um padrão natural e uma agenda humanista, Deus nos convida a abraçar o padrão do céu. Deus tem saudade da tenda simples de Davi. Ele deseja os grandes templos, mas ama as tendas da simplicidade. Ele ama a tenda de Jael, que ela ergueu e derrama poder e coragem para destruir os inimigos com única estaca. Ele está procurando mulheres que fujam do padrão terreno e que estejam alinhadas com o coração dele. Ainda que tudo diga não, Deus diz sim. E nós fazemos parte desse exército de mulheres improváveis que Deus está levantando para esse tempo. Mulheres improváveis aos olhos de muitos, mas prováveis aos olhos de Deus. Mulheres improváveis, lugares simples, terras longínquas, são visíveis aos olhos do Senhor, pois Ele é especialista em chamar a recrutas improváveis, como vimos aqui. Mas por que mulheres improváveis? Por quê? Porque elas são as respostas inesperadas de Deus para momentos críticos, conflitos pessoais, guerras locais e crises mundiais. Para Naamã, um líder orgulhoso, investido de autoridade e respeito por todos, embora leproso por baixo da farda, Deus levantou uma menina órfã e sem nome, uma serva, uma improvável, para dar a resposta de cura que ele precisava. É por isso que Deus levanta mulheres improváveis, porque são mulheres que carregam resposta para o tempo e no contexto em que estão inseridas. São mulheres improváveis posicionadas no lugar certo que levarão os Naamãs de hoje aos rios dos quais muitos deles estão tentando fugir. Existe um entendimento necessário na nossa caminhada com Deus, que Ele nos limita nesses seus propósitos aos estereotipos humanos e culturais que costumam influenciar a sociedade. Sem dúvida alguma, a história de Jael explica perfeitamente isso. Mesmo não existindo muitas informações bíblicas sobre ela, no livro de Juízes lemos que ela era uma esposa de um homem chamado Heber, também identificado como Queneu. Jael e Heber surgiu em um momento de guerra em Azon e as tribos do norte de Israel. Em Juízes 4, encontramos o relato da parte desses acontecimentos. E nesse relato, podemos observar que Jobim havia oprimido Israel de forma cruel por 20 anos. E diante de tamanha opressão e sofrimento, os israelitas clamaram ao Senhor, pelo que o povo esteve naquela condição devido ao seu próprio pecado. Deus ouviu a oração dos israelitas e, através de uma estratégia, Débora, a profetisa que liderava Israel naquele período, estabelece essa estratégia, comissionando Baraque para liderar o Israel contra o exército cananeu que estava sob o comando de Cícera. Débora já era uma improvável. Se pensarmos que se tratava de uma mulher levantada por Deus para ser juíza em uma época como aquela, no entanto, diante da insegurança de Baraque, Deus levantaria outra improvável, uma mulher através da qual a promessa se cumpriria. Uau! Jael foi o elemento surpresa de Deus. E é por isso que Deus tem levantado mulheres improváveis, porque a resposta pela qual a terra clama não costuma estar no que é considerado óbvio e adequado de acordo com a perspectiva humana, mas sim de acordo com a perspectiva de Deus, que usa quem Ele quer, de forma que deseja, para o propósito que Ele estabelece. Deus está e havia rompido com a cultura da época através da liderança de Débora. Afinal, ela foi a única mulher juíza entre todos os juízes de Israel. Foi levantada em um tempo em que as mulheres eram relegadas, ou seja, banidas. Jael foi construída em um secreto, forjada como uma atividade incomum para as mulheres de hoje. Acredita-se que sua dureza ao manusear a estaca e o martelo tenham sido uma habilidade desenvolvida enquanto cumpria uma tarefa que geralmente era das mulheres da sua época, montar e desmontar tendas. Uma mulher improvável, forjada por meio de uma tarefa comum e rotineira em sua época. Foi as respostas para aplacar a guerra, findar a opressão que estava sobre o povo israelita. Foi através de Jael, da forma mais improvável, por meio de uma mulher improvável, que o Senhor cumpriu sua promessa e entregou o general
do exército inimigo nas mãos. Por que mulheres improváveis? Porque elas não estão procurando fama, nem posição, nem lugar de destaque, embora saibam como assim, como ninguém, responder à necessidade do tempo e do contexto que vive. Porque se permitem viver uma história escrita por Deus. Por que mulheres improváveis? Porque são mulheres que habitam nas tendas da simplicidade, mulheres de verdade, que aprenderam a esperar, que aprenderam a construir no secreto e a permanecem determinados tempos escondidas. São as mulheres que deixaram aperfeiçoar no silêncio, aprender nas cavernas, por meio das feridas e de novas conexões, e jamais andarem com tanque vazio. Aprenderam a tirar força na fraqueza, deixaram matricular na escola do quebrantamento, passaram por um processo doloroso de podas necessárias. Por que improváveis? Por quê? Porque são elas que Deus está levantando nesse tempo. Mulheres improváveis. Deus abençoe você.